Outro tipo de diodo muito comum é o diodo Zener, tá? O diodo Zener, ele tem uma das principais funções dele é de regular a tensão. Regular a tensão. O que é isso? Imagina a seguinte situação: você tem uma fonte de tensão, vamos supor aqui, uma fonte de tensão de 12 volts, só um exemplo, e você tem uma carga, tá? Uma carga aqui, chamada carga, que ela é limitada com 3,3 volts. 3,3 volts. Se você alimentar diretamente essa carga, você pode queimar essa carga, porque certamente vai, porque você está alimentando uma carga que suporta apenas 3,3 volts com a fonte de tensão de 12 volts, tá? Normalmente, o que se faz? Você tem várias alternativas para você estar trabalhando com isso. Uma das formas é você colocar aqui um resistor, por exemplo. Você pode colocar um resistor, tá? E você pode fazer um divisor de tensão dessa forma aqui, ó. Você fazer um divisor de tensão e você conectar em paralelo com esse resistor aqui. Então aqui eu vou chamar de R1, aqui eu vou chamar de R2. Então eu posso correlacionar essas resistências de tal forma que aqui fique 3,3 volts, tá? Que você vai ter 3,3 volts. E aqui você vai ter o restante de 3,3 para 12 volts, vai ter 8,7 volts. Essa é a forma de fazer, sendo que essa forma não é muito eficiente. Por quê? Porque as resistências, ela dissipa, quando percorrida com a corrente, calor. Toda resistência que é percorrida por uma corrente dissipa calor. Por exemplo, o chuveiro elétrico tem uma resistência lá, dissipa calor, e ali é de forma proposital. Esse efeito é chamado de efeito Joule. Lá no chuveiro elétrico esse efeito é desejável, ou seja, eu quero que a resistência dissipe calor para esquentar a água e eu tenha água numa temperatura adequada para tomar banho. Mas aqui não é desejável a situação de calor, porque eu vou estar perdendo energia, e é tudo que eu não quero é perder energia da fonte, a bateria vai estar mais rápido, tá? Eu não quero isso. Qual é a forma de eu ter os mesmos 3,3 volts, mas consumindo menos energia? Você pode colocar aqui um diodo Zener, aqui, tá? E a simbologia do diodo Zener é assim. Simbologia do diodo Zener, tá? Ou seja, anodo 14. A diferença é que no diodo você só tem um tracinho. No diodo Zener você tem essas inclinações aqui. Tá aqui o diodo Zener e aqui é o diodo comum, tá? Qual é a característica do diodo Zener? O diodo Zener, ele conduz quando ele é polarizado de forma reversa, é o contrário. O diodo Zener, ele conduz quando é polarizado de forma reversa, ou seja, você precisa colocar o negativo aqui e o positivo aqui, sendo que tem uma diferença. No diodo Zener, no diodo comum, para que ele conduza, você precisa colocar o mais, o menos, e esse, eu vou chamar aqui de VA, e aqui de VB,
VA tem que ser maior ou igual, ou melhor, a diferença, né? VA menos VB precisa ser maior ou igual a 0,7 se for um diodo de silício e 0,3 volts se for um diodo de germânio, tá? Normalmente nós utilizamos o diodo de silício nos exercícios. Oi? VA e VB. VA e VB. 0,7 volts. Já no diodo Zener, então aquele conduz se for polarizado de forma direta. Lembrando que direto é assim, é o mais no anodo e o menos no cátodo. De forma direta. O diodo Zener ele conduz se for polarizado de forma reversa. Ou seja, o menos tem que estar no anodo e o mais tem que estar no cátodo, é o contrário. Esse é o primeiro requisito para o diodo Zener conduzir, que está alimentado de forma reversa. O segundo requisito é que vou chamar aqui de VA também, e vou chamar aqui de VB. Aí é o contrário, VB menos VA tem que ser maior ou igual a VZ. O que é VZ? VZ é o que nós chamamos de tensão Zener. Então cada diodo ele tem um VZ, que é característico do diodo, do fabricante. Esse VZ ele pode ser, por exemplo, 3,3 volts. Tem diodo Zener de 2 volts. É a tensão que ele vai manter nos seus terminais. Então, quando você coloca uma tensão de 3,3 volts, né, maior ou menor do que a tensão Zener, né? Vamos supor que a tensão Zener seja 3,3 volts, ele vai manter nos seus terminais. Ele vai manter aquela tensão nos seus terminais. Então, é aqui, tá? Exemplo. Vamos supor que é 3,3 volts aqui. Então, eu coloco um diodo Zener aqui, onde VZ é 3,3 volts. Como a minha tensão é 12 volts, ou seja, é bem maior, para suprir essa diferença de 3,3 volts, ele vai conduzir, mas ele vai manter entre os seus terminais 3,3 volts, que é a tensão que eu preciso. E detalhe, bem melhor do que o resistor, porque como é um semicondutor, ele vai dissipar quase nada de efeito Joule. Ou seja, a minha fonte de energia ela vai durar mais tempo e eu vou ter uma tensão mais controlada para cá. Então o diodo Zener ele é muito utilizado para regular tensão. Então quando você quiser regular uma tensão, você pode colocar o diodo Zener e ele vai conduzir. Obviamente que aqui você vai ter uma corrente que precisa calcular, mas a gente não vai fazer isso agora, tá? Eu só quero que vocês entendam que o diodo Zener está funcionando como regulador de tensão para essa carga. Ou seja, essa carga aqui, ela não pode ter uma tensão diferente. Ela não pode variar a tensão. Quer ver um exemplo? Você tem muitas vezes módulos de comunicação que não pode ter a tensão variar, porque senão ele perde a comunicação, ele reseta. Então, se ele tiver a tensão maior ou menor, ele pode resetar. E você pode ter dados errados, dados corrompidos. Tá certo? Então, na eletrônica, isso é muito importante, manter a tensão. Lembra de nível lógico baixo e nível lógico alto que nós sempre falamos? Se você tiver variando essa tensão de alimentação, você pode ter, por exemplo, numa comunicação onde você tem 1, 0, 1, 0, 0, 1. Se esse 0, por algum problema, ele se transformar em 1, isso é um problema.
Porque você pode ter o quê? Uma comunicação errada. Tá? Você pode ter um ruído, você pode ter uma informação diferente, um dado diferente. Agora imagina, aqui eu falei de 1, mas imagina 9.000 bits, 10.000 bits. Imagina se 4.000 bits for errado. Você pode representar a informação errada. Certo? Então é muito importante você manter atenção nos componentes, senão você perde dados. Isso é muito importante, regular a atenção. Existem componentes, por exemplo, como é que o rádio do carro mantém a hora mesmo se você desligar o rádio? Porque tem lá um circuito que ele armazena a informação. Tá? Ele consegue manter a informação quando você desliga a chave da bateria. Aí tem um diodo, que depois eu vou mostrar para vocês o esquema. Tem um diodo, aí esse diodo passa a conduzir e mantém aquela informação ali, conduzindo o mínimo de corrente possível. Tá? Então, quando o carro está desligado, mas está usando a bateria sim. Mas a corrente tão pequena que quase não faz nada na bateria, mas está usando a bateria sim. E tem muitos que têm a bateria auxiliar, tá? Para manter justamente a tensão. Então assim, de forma geral, manter a tensão nos circuitos eletrônicos é muito importante para você não perder dados, para você não ter dados corrompidos, certo? Para você não ter problema de comunicação. Então o diodo zero é muito importante, tá? Então isso aqui foi a explicação basicamente do princípio de funcionamento do diodo zero, mas a gente vai fazer ainda hoje um exercício, tá? Do diodo zero.